Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Muito bom dia a todos. Uma saudação especial ao senhor Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Mestre José Fernandes Farinha. Também um cumprimento à senhora Juíza Conselheira Relatora, doutora Ana Margarida Leal Furtado. Cumpre então nesta primeira intervenção ao PSD fazer a apresentação do seu requerimento, portanto as motivações que estiveram na base deste pedido de audição do Tribunal de Contas. Importa desde já referir, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que no dia em que o PSD solicitou a audição ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, foi também o dia em que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve neste Parlamento, precisamente nesta Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, e dia em que o PSD também colocou questões sobre a execução orçamental dos subsídios. E, precisamente na rúbrica dos subsídios, é onde nós conseguimos incluir esta medida do layoff simplificado. E nessa análise da execução orçamental, constata-se, na execução orçamental relativamente a 2020, constata-se que na rúbrica dos subsídios há cerca de 700 milhões de euros que estavam previstos serem gastos e, portanto, e serem canalizados para as empresas, para as instituições, para os trabalhadores, para as famílias, e que não foram. E, portanto, essa execução, essa capacidade do Governo injetar na economia, na sociedade, e estes subsídios ficou abaixo dos 70%. E é neste sentido, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que se juntarmos a não execução destes cerca de 700 milhões de euros às dificuldades, digamos, à confusão legislativa que houve sobre o apoio, se acrescentarmos ainda os atrasos relativamente à chegada deste dinheiro a quem dele precisa, mais as recomendações e os alertas que o Tribunal de Contas tem vindo a fazer, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas compreenderá o motivo da preocupação do PSD neste requerimento e nesta audição. Sabe que o país sabe que o PSD, durante este período, teve uma atitude sempre muito construtiva e atenta, sugerindo, inclusive, ao Governo que não se esquecesse à época, por exemplo, dos sócios gerentes, que incluísse a possibilidade dos sócios gerentes beneficiarem desse apoio, os proprietários do pequeno comércio. Chegou também a apresentar a sua preocupação e a necessidade de se olhar para os trabalhadores que estavam em teletrabalho e a acumular a assistência à família com as crianças em casa, em aulas online, que também fosse dada uma melhoria nesses apoios. Enfim, foi nossa preocupação nunca deixar ninguém para trás durante este período. E, portanto, mais do que nunca, as questões orçamentais, a execução das políticas públicas tem sentido. Num momento em que o país para, em que as empresas estão fechadas, em que os trabalhadores praticamente estão em casa e sem trabalho, a não ser as funções da linha da frente que asseguram os serviços essenciais, é importantíssimo e é imprescindível uma boa execução das políticas públicas. Portanto, mais do que nunca, a sobrevivência do país e dos atores económicos dependerá de uma boa execução das políticas públicas. E, portanto, nós ficamos sem saber, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, quantos empregos, quantas empresas nós poderíamos ter salvo neste período se, efetivamente, estes apoios tivessem chegado à sociedade, à economia, se tivessem chegado a quem mais precisa. Não conseguimos aferir também como tem sido veiculado pelo Tribunal de Contas, a forma de nós monitorizarmos essa informação também tem sido muito escassa. O Governo não tem permitido que essa informação e esse acesso aos apoios
seja bem monitorizado, nem pelos grupos parlamentares e pela função de fiscalização da atividade do Governo que cumpre ao Parlamento e, portanto, Sr. Presidente, era importante nós ouvirmos todas as informações, todas as explicações que o Tribunal de Contas tiver para nos prestar. Relativamente, termino sim, Sr. Presidente, relativamente ao relatório intercalar de acompanhamento da medida layoff, mas também outras, porque entretanto também já se pronunciou sobre outras questões. Aqui no mês de março o Tribunal de Contas continua a encontrar lacunas na informação sobre os custos das medidas e, portanto, que nos possa prestar todas as informações que sejam importantes para nós melhorarmos a componente da iniciativa legislativa sobre os apoios e também melhorarmos a nossa fiscalização ao Governo sobre isto para que, efetivamente, os apoios cheguem a quem deles necessita e com a devida celeridade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.